Vejamos o vídeo, né, em vídeo, o comentário que estarei fazendo sobre o texto da Evanir Abenhai. O título dele é Deficiência Mental, Aprendizagem e Desenvolvimento. E o que nós precisamos? O que ela começa? Ela coloca desde o início um contraponto. Ela inicia sua discussão caracterizando o paradigma médico, dizendo sobre a prevalecência na nossa sociedade do que se chama por paradigma médico, que trata a deficiência a partir de um modelo humano idealizado. E este modelo humano idealizado leva o quê? A uma visão de perfeição. Fica muito, muito mais difícil pensar a educação sob o prisma, né, da perfeição. Então, de início, ela já procura caracterizar e ela vai dizendo que isto é uma conveniência, né? E infelizmente acaba sendo uma conveniência para muitos professores, porque é muito fácil. Ele mesmo, o professor, não podendo se reconhecer, né? Isso aí não é que ela traz, ela não discorre tanto sobre isso, mas é só de passagem que a gente percebe, porque o professor não podendo se reconhecer como perfeito e como esse modelo idealizado, ele consegue visualizar isso no aluno. Então é uma coisa contrassensual. Então esse paradigma médico, ele acaba sendo danoso para a educação, porque gera rótulos, né? Rótulos de tudo quanto é tipo, principalmente no assunto deficiência mental, déficit intelectual, déficit cognitivo, qualquer nome que queiramos dar para a questão. O contraponto que ela traz é o paradigma social. E sob o paradigma social, nós temos o reconhecimento da dificuldade. Né? A dificuldade, reconhece-se que a dificuldade existe e ela é natural. Por isso, não temos, na verdade, um modelo de humano perfeito, né? Não há um modelo humano específico, justamente porque cada pessoa é um ser único e irrepetível. Único e irrepetível. Decorre também do paradigma social, que a gente tem que pensar a condição imposta pelo contexto social. Nós sempre, então, o paradigma social reconhece que há dificuldade e a condição social, né, esse contexto social que tanto impede como gera a dificuldade. E como isso? Acontece através de barreiras físicas, programáticas e atitudinais. Então, quando a gente não reconhece que possam existir essas barreiras e que elas são idiosincráticas, a autora Evanir não usa o termo idiosincrático, mas idiosincrático é aquilo que é único a cada ser, né? Seja um remédio, a gente fala que a reação é idiosincrática porque para cada organismo, para cada pessoa, tem um tipo de reação. Então, as barreiras físicas, programáticas e atitudinais existem e elas estão no contexto social. O paradigma médico, o que acontece? Dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-4, né, tem a deficiência mental caracterizada. E como que eles caracterizam a deficiência mental? É a redução notável do funcionamento intelectual. Ah, ótimo, isso daí. E o que isto quer dizer? Né? Inferior à média. Espera lá. Se nós temos uma caracterização, basta ser inferior à média, você já tem o reconhecimento de uma redução notável do funcionamento intelectual, então a margem para você considerar a deficiência mental é muito grande, né? Porque você está muito longe do idealizado. E esse manual também traz que a limitação é em pelo menos dois aspectos do funcionamento adaptativo. Vejam que são termos perigosos, e é isto que a autora vai procurar destacar, e rapidamente ela vai deixar para trás essa visão do paradigma médico, porque quando você fala limitação em pelo menos dois aspectos do funcionamento adaptativo, isso pode ser circunstancial, né? E quando eu deixo de reconhecer o circunstancial, eu posso estar classificando com deficiência mental quem não tenha nenhuma deficiência mental. A deficiência mental vai ser, pro manual de diagnóstico, uma defasagem entre respostas esperadas. Então eu tenho esse humano idealizado, se ele não responde ao que é esperado,
ele se enquadra na deficiência mental. Ainda, essa resposta esperada, o paradigma médico considera na relação idade e realidade sociocultural. Até aí tudo bem, mas quem que determina, como que determina? Infelizmente, é dentro de um programa, de um pensamento idealizado. Vejam bem, a contraposição aqui é idealização versus realidade. Por isso que o paradigma médico, ele vai apresentar, né, a normalidade é da pessoa. Não é o meio, é a pessoa que foge ao que é esperado para ela, é a pessoa que não corresponde, ela não consegue se adaptar. O problema, então, é pessoal dentro do paradigma médico. Por isso que é fácil eu estabelecer um rótulo e falar, ó, manda esse aluno para tratamento porque ele tem problema. Não é a escola, não é o ambiente, não é a família, não é a sociedade. É ele que é o problema. E aí reside muito do que é a injustiça do paradigma médico. Acabamos caindo que a deficiência mental é um atraso. Mas atraso, vejam bem, numa sociedade, pensando hoje, no Brasil, que tem um índice de analfabetismo funcional altíssimo, altíssimo nosso índice. Ele já foi para cima de 75%, ele tem caído, mas ainda estamos longe de países que têm bom desenvolvimento educacional. Segundo Vygotsky, então para trazer a discussão do paradigma social, ela começa por Vygotsky, e ela cita de início a Formação Social da Mente, né? Um livro de Vygotsky, a edição que ela usa é de 1994. O Vygotsky diz que desenvolvimento mental não é igual a respostas dadas, né? Não é a mesma coisa. Então, o paradigma médico diz que tem uma resposta dada e ele é referência, né? Se estiver aquém, então a pessoa tem deficiência mental. O trabalho de Vygotsky, que é do começo do século XX, de cara já diz, olha, as respostas dadas não dizem respeito a desenvolvimento mental. Por quê? Porque as respostas dadas correspondem a desenvolvimento real. E esse desenvolvimento real é momentâneo, tá? Desenvolvimento real é momentâneo. Ele não significa a potencialidade mental que a pessoa possa ter. E daí ele vai trabalhar com a ideia que desenvolvimento mental corresponde a desenvolvimento real mais a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal seria melhor traduzida por zona de desenvolvimento imediato, que você tem a imediação, você tem no processo de mediação, você acaba tendo a relação entre o que o educando traz e o que ele pode aprender, né? Então você relaciona, por isso que é uma zona de trabalho com conhecimentos, antes e depois. E as respostas, né, esse desenvolvimento real, que são as respostas momentâneas apenas, né, desconsideram o que vem antes e o que vem depois para se fazer, é como se fosse uma fotografia. E, na verdade, para a gente pensar o desenvolvimento mental, a gente precisaria de um filme muito mais interessante, com começo, meio e fim. Então, é outra perspectiva. O desenvolvimento mental aqui acaba sendo um desenvolvimento retrospectivo, para Vygotsky, né, do que a pessoa já traz, e prospectivo, e do que ela pode trazer. Então é muito mais humano, né? Muito mais coerente com uma proposta educacional. E na sequência a autora traz o pensamento de Mantuan, né? A partir do livro Compreendendo a Deficiência Mental, um livro, a referência dela de 1998. O que Mantuan diz? Pessoas com déficit intelectual precisam de quê? Precisam de competência intelectual, a partir de desafios. Então você tem que dar os desafios para essa pessoa, a partir de você propor para o aluno o desafio, né? E desafio são os mais diversos, são contextuais e são socioculturais. Você acaba descobrindo e tendo a competência intelectual, mas isso precisa ser dado o direito de, né? Precisam de que mais? Precisam de autonomia. E como que a gente constrói essa autonomia? Sob o direito, né? Dando o direito do aluno de decidir e de escolher. Tá? Significa que pode tudo? Não. Aí é que nós vamos discutir mais adiante a questão da mediação. O professor, o mediador, ele tem que saber dar
as possibilidades de decisão, as possibilidades de escolha, mas ele precisa proporcionar isso, né? E, por fim, precisa também da consideração do papel social. Em que contexto? Nas capacidades e nas incapacidades do indivíduo, né? Então, as pessoas com déficit intelectual precisam de ter essa consideração para que se reconheça se realmente é uma deficiência intelectual, né? Um déficit intelectual, uma deficiência mental, um problema de desenvolvimento mental. Então, são esses três elementos. Desdobrando para o desenvolvimento mental, segundo ainda Mantoan, o que a gente precisa? A gente precisa de ambientes não discriminatórios. Não é discriminação, não é você taxar alguém, colocar um X, a letra escarlate sobre essa pessoa, que vai proporcionar o desenvolvimento mental. E precisa também de ambientes que valorizem as diferenças. Então, não é um ambiente que vai trabalhar com a idealização, que é a parametrização do paradigma médico. Tá? Então, nós temos que reconhecer a diferença, né? Valorizando. Ainda, as pessoas precisam de quê? Precisam de situações, problemas, situações de desafio. Porque tanto os problemas, né, como os desafios, são eles que fazem com que se viva, né? É para viver o desequilíbrio cognitivo e emocional. É quando a gente proporciona isso, veja bem, não proteger, é deixar que se descubra o desequilíbrio cognitivo e emocional e, a partir disso, né, da situação problema, da situação desafio, a superação. É a superação que vai levar ao desenvolvimento mental. E isto, veja, ela vai desdobrar, né, a autora Evanir Bernheim, ela vai desdobrar. Então ela traz um trecho, né, isso aqui é a citação do próprio texto dela: sem os conflitos cognitivos, as pessoas não conseguem tomar consciência dos problemas a serem resolvidos, nem da sua capacidade para enfrentá-los e superá-los. Então isso daqui ela escreve, a leitura que ela traz de Mantoan, mostrando que não é a proteção que vai fazer bem no caso de algum problema de desenvolvimento. Entre nós, em geral, as pessoas que demonstram habilidades cognitivas aquém do esperado, né, as que têm dificuldade, são poupadas das situações desafiadoras e, consequentemente, dos conflitos cognitivos. Isso geralmente decorre da crença dos educadores na incapacidade dessas pessoas, somada a um sentimento de piedade que os leva a acreditar que, dessa forma, estão evitando um sofrimento desnecessário. Essa proteção, e justamente aqui é trecho do texto da Evanir, essa proteção é danosa para a educação. Ela só fortalece, ela só aumenta a caracterização de rótulos, a discriminação. O que nós precisamos? O paradigma médico, né, centrado na pessoa e na sua capacidade. Ele é diferente do pensamento de Vygotsky, que é a aprendizagem a partir do contato com a realidade, o meio ambiente e outras pessoas. Então, é essa contraposição que vai, daqui para frente, no texto dela, né, ficar caracterizada. A superação do paradigma médico, centrado na pessoa como ela sendo o problema, e passaremos a pensar no que Vygotsky traz, que é a mediação, né, o socio-interacionismo. Na sequência, o que ela fala? Cognição mais afetividade resulta em eficiência cognitiva. Então, nós precisamos de um acolhimento. Isso significa o quê? O sistema, né, de ensino, a forma de pensar a educação e a inclusão de pessoas com deficiência mental é eu reconhecer que, além do conteúdo, além da capacidade, além da faculdade, eu tenho que pensar o emocional através da afetividade. E isto resulta em eficiência cognitiva. Segundo Feuerstein e Hand, né, o texto que ela cita, que ela vai desdobrar, Don't Accept Me As I Am, né, com a edição de 1998, esse autor, principalmente o Feuerstein, ele passa a estudar, é um psicólogo romeno, e passa a estudar a questão da dificuldade de aprendizagem, o trauma no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Ele trabalha muito com pessoas que trazem, né, pessoas com aquém do esperado.
que não conseguem corresponder ao que é esperado delas naquele momento. Então ele coloca o holofote sobre essas pessoas e descobre que a questão está na privação de muitas relações sociais quando você trata essa pessoa realmente como deficiente. Tá? Nós temos graus de reconhecimento. Veja bem, a autora em nenhum momento está dizendo que não há importância na análise médica. O que nós estamos tratando é que o paradigma médico não deve ser prevalecente dentro do ambiente escolar. É coisa distinta, é coisa diversa. Escolar não, educacional. A pessoa aquém do esperado, segundo Feuerstein, acaba sendo privada das relações sociais. Por isso, segundo ela vai citar, ela vai trazer o relatório Delors, né, como citação, que é esse relatório do Jacques Delors, que é de 1996. Ele foi publicado no Brasil como Educação, um Tesouro a Descobrir, e a edição que ela trabalha é de 2001. Traz 4 pilares da educação, e esses 4 pilares vão estar na discussão para frente a partir do trabalho de Feuerstein. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser. Esses 4 pilares são os pilares da educação de hoje e de amanhã. Tá? São os pilares que deveriam prevalecer em qualquer atitude e em qualquer iniciativa educacional de todos os agentes da educação, professores, diretores, coordenadores, auxiliares, assistentes, enfim, qualquer pessoa, né, que esteja dentro do ambiente educacional ou em torno do ambiente educacional tem que reconhecer esses 4 pilares. Ainda a partir de Delors, tem os princípios do processo educativo. Quais são esses princípios? A equidade, a pertinência e a excelência. Equidade é eu saber trabalhar com a igualdade entre os alunos. E trabalhar com igualdade não é oferecer tudo igual para todos em todos os momentos. Né? Como comentado rapidamente, em outro momento, quando a gente quer parametrizar, quer deixar tudo, por exemplo, uma pessoa que viva no norte e outra pessoa que viva no sul, elas não têm mesmas realidades. O que a gente trabalha por igualdade, aí, a equidade não é oferecer a mesma coisa para realidades totalmente distintas. É eu reconhecer a diferença e dentro da diferença me preocupar com a equidade. A pertinência é justamente um desdobramento que permite reconhecer a equidade. Né? A pertinência é o quê? O conhecimento tem que ser pertinente. Ele tem que dizer alguma coisa para o educando. E excelência é buscar sempre a qualidade em tudo que se vai oferecer em termos de educação. Para entrar em Feuerstein, ele propõe o quê? Ele propõe a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Há um bom trecho do texto da Evanir em que ela vai desdobrar sobre esta visão de Feuerstein, essa proposta. E ele acredita que através de procedimentos, né, e daí vai formular um programa, você pode reverter, né, ou pelo menos amenizar as dificuldades cognitivas. Segundo Feuerstein, a passividade intelectual ocorre por quê? Pela falta de mediação e de instrumentos de mediação adequados, pela crença da própria pessoa e dos outros na incapacidade e pela falta, né, por fim, pela falta de motivação intrínseca de dentro da pessoa, mas isso depende da mediação. Aqui se juntam muito Feuerstein e Vygotsky, a questão da mediação. O conhecimento é mediado, né? Ele precisa ser interacional, ele precisa... Não é eu jogar e se vire, né? E você que tem que ter a capacidade de processar, né, o conhecimento. A TMCE é fundamentada nos seguintes pressupostos filosóficos aqui, a Evanir discutindo e trazendo. Toda pessoa tem mais potencial internalizado do que é capaz de demonstrar. Isto é a possibilidade. Todas as pessoas podem ampliar a propensão para a aprendizagem. Todo ser humano é dotado de estrutura cognitiva que possibilita sua interação com o meio para a construção do conhecimento. Nem a genética tem a última palavra, ou seja, não é um inatismo que determina se eu tenho deficiência ou não. O mediador pode contribuir para o mediado aprender e a aprender
para o mediado aprender a aprender. Olha aqui o relatório Delors, né? Antes, muito antes do relatório Delors, através de uma metodologia que leve em conta critérios e leis da aprendizagem. Porque o TMCE, essa teoria de Feuerstein, ela lembremos, é do período pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos falando da primeira metade do século XX. O relatório Delors é do final do século XX. E a educação que nós estamos pensando e discutindo, e que a Evani está debatendo sobre deficiência mental, é a do século XXI. A pertinência aqui é plena, né? Então nós temos que ter essa consciência. Segundo Feuerstein, a inteligência é um processo amplo que abriga uma enorme variedade de fenômenos. Então, eu não tenho como considerar como sendo um fator único, não é só o professor que pode proporcionar inteligência no aluno. Ao contrário, né? Aqui é só uma parte, o professor talvez seja o último elemento que garanta a inteligência. Ele é mediador, ele provoca, e a inteligência só vai acontecer se ela acontecer dentro do educando. Então, o professor ele é fundamental enquanto processo, mas ele não é a ferramenta certa, única e inconteste de produção de inteligência. Não, é o último, talvez, elemento no processo assim. Assim decorre que a essência da inteligência não se estabelece no produto mensurável, mas na construção ativa do indivíduo, o qual tem capacidade para usar experiências adquiridas previamente para ajustar-se a novas situações. Então, se eu aplico apenas um teste para caracterizar alguém como deficiência mental, eu estou fazendo algo que foge a essa compreensão de inteligência. Não é uma fotografia, é o processo, né? Eu posso não ter habilidade para uma coisa, mas ter para outra. E, através dessa outra coisa, eu chegar, né? E, através dessa outra coisa, eu chegar no conhecimento, na habilidade esperada. Segundo Feuerstein, Klein e Tenable, aqui ela cita uma outra obra em que está também presente Feuerstein, que é a Mediated Learning Experience, de 1991, está faltando o G, né, no learning, não é? É ING no final. Aprender é construir representações mentais a partir do autoconhecimento e do conhecimento. Então, nesse trabalho aqui de Feuerstein, ele vai tratar sobre esta coisa da aprendizagem, né? Qual que é a sua caracterização? Aprender é construir representações mentais, é conseguir visualizar. É visualizar através do autoconhecimento, sabendo do que se é capaz, conhecendo-se a si, respeitando-se a si, sabendo que a diferença naquilo que se é pertinente. E a partir do conhecimento, e esse conhecimento que é relacional, conteudista, interacionista. Ainda, a aprendizagem ocorre através da mediação, de novo, Vygotsky, e da realização de atos mentais. 3 fatores são fundamentais nesse processo: a capacidade, a necessidade e orientação. Tá? Então ele vai falar, é uma descrição, são esses elementos que são fundamentais, né? São fatores fundamentais para a aprendizagem. A mediação é central nesse processo para que se desenvolva a autonomia. Então, nesta obra, citada pela Evani, ela vai destacar o papel mais marcado ainda da mediação na construção da autonomia. Né? O educando precisa ser autônomo e senhor do seu conhecimento, né? O direito de decidir e escolher. E aqui, né, como já tinha dito, é total aproximação com o pensamento de Vygotsky. Feuerstein ainda desenvolveu o programa de enriquecimento instrumental, a sigla é PEI. Então, como eu falei, o programa, quando ele pensando na questão da deficiência, ele reconhecendo que é um problema caracterizar e privar, né, daí a pessoa por uma caracterização que é só uma fotografia, ele desenvolveu uma espécie de metodologia, um método para reverter, né, um programa de enriquecimento instrumental, com 3 etapas: a aproximação da pessoa ao objeto de conhecimento, a elaboração e a resposta. São essas 3 etapas. Então, eu levo a pessoa àquilo que ela, né, eu tenho que levá-la àquilo que se espera que seja seu objeto de conhecimento. Eu tenho que levá-la à elaboração. E eu tenho que levá-la
a resposta. Não é eu dizer o objeto é esse. Não é eu elaborar a problematização sempre. Não é eu dar a resposta enquanto professor. Funções cognitivas de elaboração. Então, ao invés de destacar as outras duas etapas, eu vou me debruçar e trazer literalmente como está no texto da Evanir as funções cognitivas de elaboração. Precisão e definição do problema, diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes, esse reconhecimento, isso aqui interessa, isso aqui não interessa, mas é o educando que precisa, né? Comportamento comparativo espontâneo, tem que nascer e falar, olha, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é devido, isso aqui não é devido, essa comparação espontânea tem que acontecer, né, no educando. Ampliação do campo mental, ou seja, eu ajudá-lo a ver além, né, associar a informação, trazer o antes, projetar com o depois. Percepção global da realidade, então como que isso se encaixa na realidade. Utilização da evidência lógica, então pensar logicamente, né, com causa e consequência, com inferências, né? Interiorização do próprio comportamento. Então, neste processo da elaboração, eu reconhecer que tem que ter uma interiorização do comportamento. A pessoa dentro reconhecer. Utilização do raciocínio hipotético inferencial. Desenvolvimento de estratégias para verificação de hipóteses. Então, levantar hipóteses e pensar como que elas podem ser pensadas e comprovadas. Planejamento do próprio comportamento. Saber como agir. Conduta somativa. Elaboração de categorias cognitivas. E, por fim, o estabelecimento de relações virtuais. O que são relações virtuais? A projeção. Eu pensar que pode acontecer da mesma forma com outros objetos, com outros conhecimentos, e fazer a transposição. E uma ponte para o futuro, né? Uma ponte para o conhecimento. Por isso que é prospectivo. Lembra do Vygotsky? Desenvolvimento retrospectivo e desenvolvimento prospectivo. Totalmente correlacionado Feuerstein e Vygotsky. Daí, dentro de Feuerstein, ela traz, a Evanir diz que a deficiência mental só existe quando não há mediação adequada e não são utilizados os instrumentos necessários para que cada pessoa possa aprender a aprender e desenvolver continuamente seu potencial. Vejam bem, nós não estamos falando de casos severos, tá? Ela em nenhum momento está negando que existam casos severos, mas o grosso, né, a grande maioria do que a gente trabalha em educação, e a coisa da rotulação da deficiência mental, da dificuldade cognitiva e dos laudos e mais laudos que acabam existindo, que são rótulos, são discriminatórios. E muitas vezes é por falta de mediação, de deixar de reconhecer que não é culpa da pessoa, não é problema dela, é problema de todo um sistema. Por isso que o paradigma social é muito mais interessante. A conclusão, eu trago a conclusão, destaco, né? O grau de comprometimento intelectual não é fator determinante da não aprendizagem. O grau de comprometimento intelectual não é fator determinante da não aprendizagem. A crença no limite do outro é muito mais danosa, pois resulta numa autoimagem negativa e em baixa autoestima. As pessoas identificadas como incapazes geralmente assumem essa condição e acreditam que jamais poderão modificar esse resultado. Vejam bem, o que o texto está e a conclusão dela tenta fechar é trazer a importância da mediação. O professor, o mediador, ele não é o dono do conhecimento. Tá? E aí, nós, quando trabalhamos com a idealização, nós corremos o risco, como eu falei, do professor acabar se vendo como uma deficiência mental, em certo sentido. Tá? Não é isso. Não é isso. Não é a idealização. É reconhecer a mediação, acontecer que nós temos que quebrar as crenças do limite do outro, achar que o outro é que é incompetente, o outro é que tem deficiência. E não reconhecer todo o processo social, todo o contexto que é inerente. Né? Este é o texto Deficiência Mental, Aprendizagem e Desenvolvimento, da autora Evanir Abenhai, parte da bibliografia do concurso para Itapetininga. Até um próximo vídeo.